Sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal da Ascensão. Este é um canal a serviço da luz, do amor e da verdade. A verdade, ela liberta e a luz é informação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão. Queridos e amados discípulos na Terra, esta Terra que se encontra em uma aparente calma, em meio a uma guerra. É mesmo aparente, pois dentro de cada ser humano há uma única pergunta, que muitos até não sabem como formulá-la nem montá-la, mas a pergunta é: o que está acontecendo? Por todos os ângulos que se observa, o que está acontecendo? O seu ser clama por respostas, que muitos de vocês não querem dar. Não querem dar porque muitos estão com medo. Medo de procurar, de perguntar, de ouvir e de principalmente sentir. Não o que algum ser humano tem para falar, mas o que o seu eu superior tem para falar. A voz da alma voltar para dentro de si, descobrir a sua essência, de o porquê estão aqui. A questão é voltar os corações aos seus pais. Isto é ancestralidade. Tudo tem a ver com muitas coisas que ficaram enterradas e escondidas no passado. E agora estão vindo à tona. Simplesmente a verdade, simplesmente voltar para dentro de si. Muitos que estiveram e ainda estão no comando do mundo fizeram de tudo para que essa voz fosse calada lá atrás. Mas não há como calar essa voz. Agora está aí, por todo o planeta. Sinais por todos os lados. Magia, energia, física quântica, escolas de mistérios, esoterismo, todos e muito mais que irão se apresentar. Isto já existia antes, mas por causa das organizações do mal, arcontes, governantes, grupos direcionados à perseguição e destruição de tudo e todo aquele que não correspondiam com o interesse dos mesmos, eram dizimados aos milhares. Grandes revelações estão a caminho, pois chegamos ao final de um ciclo, e antes que outro possa se iniciar, este tem que se fechar. E isto só acontecerá quando toda a verdade vir à tona, pois nada novo pode começar em cima de mentiras. Assim, os que permanecerem fiéis até o final irão ascender, terão um novo corpo. Este aqui será transformado. E a dor não mais existirá. Tristeza, morte, lágrimas serão uma leve impressão de um passado onde podemos dizer para vocês de milhares e milhares de anos no seu tempo. Veteranos de guerra serão amparados e então finalmente ouvirão: não chores mais, tudo tem acabado, venham para o seio do Pai. Se preparem, ouçam a voz que emana de dentro de vocês. Não permaneçam mais como estão. Despertem, sejam Budas sobre a terra. Buda é o mesmo que desperto. Uma humanidade desperta é uma humanidade livre. Procurem respostas sobre suas ancestralidade e grandes revelações se descortinarão à sua frente. Ajudem uns aos outros a chegarem lá. O tempo já não é mais. Despertem. Águia Branca. Praticar o bem não é fazer tudo pelo outro. Para fazer o bem, algumas vezes devemos contrariar uma pessoa e deixar que ele faça algo sozinho. Para fazer o bem, algumas vezes precisamos deixar que a pessoa caminhe por si mesma. Para fazer o bem, algumas vezes devemos saber dizer não na hora certa e não nos submetermos aos caprichos do outro. Para fazer o bem, algumas vezes devemos deixar nossos filhos errarem sozinhos, pois só pela dura experiência do erro cometido
é que virá o aprendizado e o amadurecimento. Para fazer o bem, algumas vezes devemos não responder a uma pergunta, mas estimular uma reflexão e deixar que o outro chegue à resposta sozinho. Para fazer o bem, algumas vezes devemos mostrar a verdade ao outro, por mais doloroso que ela seja. Para fazer o bem, algumas vezes devemos dizer à pessoa que ela está sendo invasiva e impor alguns limites. Para fazer o bem, algumas vezes devemos terminar uma relação que já está desgastada e dissolver antigas raízes de apego ao outro. Para fazer o bem, algumas vezes devemos elucidar comportamentos inoportunos que o outro insiste em praticar. Para fazer o bem, algumas vezes é necessário retirar regalias, privilégios e confortos, para provocar um movimento que levará a pessoa a sair do comodismo. Para fazer o bem é dar com amor, mas o amor também pressupõe retirar algo para que a pessoa aprenda a conquistar sozinha. Cair e levantar. Pior do que cair é não querer levantar. Pior do que a derrota é desistir. Pior do que não ver é não querer enxergar. Pior do que sofrer é render-se ao sofrimento. Pior do que se decepcionar é viver com mágoa. Pior do que perder é não tentar melhorar. Pior do que errar é não aprender com o erro. Pior do que algo chegar ao fim é não querer recomeçar. Pior do que não dar certo é achar que tudo deu errado. O problema não é algo dar errado, não é sofrer, não é perder, não é errar, não é afundar. O problema grave e real existe apenas quando alguém sofre tudo isso e desiste de viver. Não importa o que aconteceu, o quanto você se frustrou, o quanto você sentiu dor. Não importa quanto tempo você ficou no chão. O que importa de verdade é você levantar e continuar caminhando. A vida não acaba quando você sofre, mas sim quando você se abandona, se entrega e se rende. A vida acaba mesmo quando você desiste de continuar. Fonte: por Hugo Lapa.